Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Foi muito desanimado. Bom dia, graça e paz. Amém. Estamos recém-chegados de um feriado, então, em nome de Jesus, estamos firmes e fortes. E vamos finalizar a nossa última aula, né? Vamos finalizar o tema de recomeço ministerial. E aí, galera, agora é colocar em prática. Vão ser 6 meses, o ano ainda não acabou. Então, nós temos 6 meses para colocar o nosso ministério em prática, para colocar aquilo que a gente aprendeu em prática, né? Eu espero de verdade que vocês coloquem tudo isso em prática, que seja um ano verdadeiramente de recomeço, que de alguma forma, ainda que todos não estejam aqui, ainda que todos talvez não tenham entendido, eu vou usar essa palavra, para não usar outra, não tenham entendido o significado desse tema, mas que a sua atitude impulsione o outro, impacte o outro, e falar, poxa, não, meu ministério não está legal, e dá tempo de arrumar. Tá bom? Porque isso traz mudanças significativas para a igreja e para o reino. Então, hoje é a parte 2 de gerenciamento de conflitos, obstáculos e demandas no nosso ministério. Se você não assistiu às outras aulas, por favor, assista. Você que está assistindo aí hoje, tem o link de todas as aulas anteriores na descrição do vídeo. Acompanhem, assistam às aulas, porque senão não faz sentido. Então, hoje é uma continuação da aula passada. Quem não estava presente na aula... Quem não estava na aula passada? Para ver como é que está. Mas quem não estava e assistiu? Precisa assistir? Tá bom. Porque hoje, por exemplo, eu só vou ter um slide de síntese, mas se você não assistir a aula anterior, vai ficar desconexo isso aí. Tá bom? Então, se é para recomeçar, vamos recomeçar do jeito certo, beleza? Então, chegue em casa, coloque em dia essas aulas, para que a gente realmente siga em frente. No final da aula, eu vou anunciar o próximo tema, me lembra para não esquecer, tá bom? E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Que vai ajudar um pouquinho vocês a se situarem. Uma síntese da cascata desse gerenciamento de conflitos, obstáculos e demandas. Nós vimos algumas coisas na aula passada, onde eu foquei muito sobre obstáculos. Hoje, o que eu vou focar bastante com vocês são as demandas no ministério. Então, nós estamos utilizando ainda o contexto histórico de Moisés, né? A caminhada, o êxodo, e trazendo a aplicação para o nosso dia a dia. Então, hoje, de conflitos, obstáculos e demandas, todos vão ser citados. Mas quais dos 3 eu vou focar mais? Demandas. Então, hoje é o dia de você realmente entender as demandas do seu ministério. O que são demandas? Domingo retrasado eu foquei mais em obstáculos. Mas eu vou fazer uma pequena síntese para a gente relembrar um pouquinho. Assim, não é importante que vocês copiem todos os slides, gente. Mas esse daqui eu gostaria que vocês copiassem. Porque isso aqui é a chave. Se vocês, com o passar do tempo, memorizarem isso daqui, vai ficar muito mais fácil de colocar isso em prática no seu ministério. Então, os outros não precisam ter essa preocupação de copiar, porque ele é mais um direcionamento de tópicos, tá? Mas aqui, nessa síntese, é importante que vocês copiem e que vocês entendam isso, porque é o que vai trazer todo o sentido para esse tema. Então, por exemplo, nós vamos entender que uma coisa... Está enxergando aí? É que você teve a questão da visão. Tá. Depois, qualquer coisa, eu te passo a imagem, tá, Elza? Porque você teve a questão da cirurgia nos olhos, é complicado mesmo, não força. Então, gente, o que a gente vai relembrar aqui? Eu falei para vocês que é uma cascata, uma coisa vai gerando a outra. Mas é importante no nosso ministério não confundir mais obstáculos com conflitos e demandas. O que eu já quero que vocês deixem aí no caderno de vocês, que vai ser uma lição de casa para a vida, não é para a próxima aula. Embora, eu vou abrir um parênteses aqui, se você quiser, no particular, compartilhar isso comigo, eu vou te dar um feedback. No particular, em relação ao seu ministério, não se preocupa, que é uma coisa totalmente particular, eu não vou abrir para ninguém. Para te ajudar, Hannah, eu identifiquei que isso são obstáculos, esses são demandas,
E esses são conflitos dentro do meu ministério. E eu estou caminhando por esse caminho aqui. O que você consegue discutir comigo? O que você consegue... É uma parte da gente colocar em prática a teórica, tá? A teoria. Isso, se você quiser, eu estou disposto a te ajudar no individual. Agora, o que é importante vocês entenderem a partir disso aqui? Gente, não dá mais para a gente confundir no nosso ministério o que são obstáculos, o que são demandas, o que são conflitos. Não dá mais para você negligenciar, omitir. Não dá mais para você confundir. E não dá mais para você não saber por onde começar. Porque são coisas que, apesar da gente ter falado de direcionamento, de inseguranças, essa parte é uma das que mais tem pegado no ministério. Porque a gente passa por cima. Nós acumulamos demandas no ministério, a gente não resolve conflito, porque a gente delega conflito. Ah, o pastor resolve esse conflito no meu ministério. Espera aí. Entendeu? A gente acumula demanda, não traz solução para aquilo e vai acumulando. E a gente não soluciona os obstáculos. Então, é importante ter isso muito bem definido no seu ministério. Então, a sua lição de casa para a sua vida, tá? Você vai pegar um momento na sua casa, depois de assistir todas as aulas, você vai sentar e falar, quais são as minhas demandas, quais são os conflitos, quais são os obstáculos? Aqueles que são previsíveis e que já está acontecendo no momento. Porque existem obstáculos que não são previsíveis, nem demandas, as coisas acontecem, a vida acontece, tá? Mas o que é aquilo que você já identificou e que você está ignorando, está omitindo? Se quiser compartilhar, depois me chame e a gente consegue aplicar melhor isso na prática. Porque a ideia não é se entupir de teoria. Esta aula, gente, ela é uma aula subjetiva, né, de aplicação muito mais subjetiva. A gente trata de temas aqui mais objetivos, de conhecimento teórico mesmo da palavra do Senhor. Mas essa, vocês vão observar que eu trago muito a questão do dia a dia, da aplicação, porque senão não faz sentido. É uma aula de recomeço ministerial. Beleza? Então, nessa síntese, o que é importante relembrar? Sobre os obstáculos. Os obstáculos, eles podem ser estratégias malignas para nos barrar, porque Satanás não quer que nós chegamos no propósito do Senhor, no cumprimento da vontade do Senhor. Em contrapartida, um obstáculo também pode ser um plano divino. No caso do Êxodo, foi uma estratégia maligna ou um plano divino? Um plano divino. Quem endureceu o coração do faraó? O próprio Deus. Embora o faraó já tinha, sim, uma personalidade, uma característica, toda uma desafeição ao povo, né, aos hebreus, mas aquilo foi arquitetado por Deus, dirigido por Deus. Em contrapartida, outros momentos vão ser estratégias malignas mesmo para nos parar, tá bom? Então, isso é importante lembrar dos obstáculos. Existem obstáculos que são estratégias malignas, obstáculos que fazem parte de um plano divino. Ainda sobre obstáculos, existem obstáculos que exigem a minha resolução e existem obstáculos que são pura resolução divina. Ou seja, tem obstáculos que estão ao alcance da minha resolução e obstáculos que dependem exclusivamente da ação de Deus. No caso do Êxodo, o próprio obstáculo foi gerado pelo Senhor e foi solucionado pelo próprio Senhor. Todos eles. O Mar Vermelho era um obstáculo que o Senhor fez abrir. O coração do faraó foi endurecido, o Senhor fez ele correr atrás do povo para poder manifestar a sua glória e o seu poder. Então, o que é importante nos obstáculos do meu ministério? São obstáculos que eu consigo solucionar ou exigem, claro que em todos eles o Senhor vai ter a sua mão, tá? Você não faz nada por si só, você não faz nada sozinho, você não é autossuficiente. Mas o que eu estou dizendo é que existem obstáculos que nós dependemos exclusivamente do poder de Deus. E tem outros que você consegue gerenciar e solucionar aquilo com o Senhor te dando um direcionamento, mas não vai exigir uma super manifestação sobrenatural, vamos dizer assim. O povo, na solução do seu obstáculo, vivenciou o sobrenatural de Deus, porque o mar se abre na sua vida todos os dias. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? E existem obstáculos que são muito simples, que exigem de nós uma mentalidade, um amadurecimento de você solucionar. Em outros, não. Então, por exemplo, eu vou falar de um, mas não vou falar agora não, senão eu vou cortar o próximo slide. E aí, o que eu falei na aula passada? Obstáculos mal gerenciados vão
desencadear no quê? Desânimo. Obstáculos mal gerenciados traz desânimo. Então, na maioria das vezes, quando nós temos desânimo na igreja, desânimo no ministério, eles estão, eu não vou dizer para você que é exclusivo, na maioria das vezes, estão correlacionados a obstáculos mal gerenciados ou ignorados, ou obstáculos não compreendidos. Porque, por exemplo, lembra que o êxodo era o endurecimento do coração do faraó? Era um obstáculo previsível, não era? Deus avisou Moisés. E Moisés passou para o povo. Mas quando aconteceu, como é que o povo reagiu? Ai, que saco! E agora você piorou a situação, etc. e tal. Quer dizer que aquele obstáculo ele foi mal compreendido. E aquilo gerou no povo o quê? Um desânimo. Então, gente, por que é tão importante solucionar os obstáculos no ministério? Porque eles vão trazer a curto ou a longo prazo desânimo. E desânimo, eu falei para vocês que o desânimo é algo contagioso. Você pode estar super feliz, você encontra 3 seres desanimados, você volta como? Desanimado. A gente falou isso na aula passada, desânimo é contagioso. Por mais que Moisés tentasse, falasse, tinha uma hora que ele falava para Deus, não aguento mais. Que encheção. Vocês entendem? Mesmo ele discernindo o obstáculo de uma forma diferente que eles não discerniam. E aí, galera, obstáculos mal gerenciados geram desânimo. E o desânimo, por si só, tem uma tendência de aumentar a demanda. Os obstáculos aumentam a demanda. Agora, o desânimo piora mais ainda a situação. Então, o que é importante a gente entender? Obstáculo não gera demanda. Desânimo não gera. O que é gerar? É criar. Os obstáculos, eles aumentam a demanda. Vou dar um exemplo. Preciso puxar esse púlpito para cá. Ele sempre está aqui no canto da parede. Todo domingo a gente vem e puxa. Vamos supor que eu não conseguisse puxar isso aqui sozinha, que toda vez eu precisasse de uma pessoa para me auxiliar. Só que a pessoa que sempre me auxilia está desanimada. Então, ela não quer me ajudar a puxar o púlpito. Isso vai aumentar a minha demanda, porque vai gerar mais força. Vai gerar mais tempo. Vai gerar mais desgaste. Vai me trazer talvez um problema na coluna, porque eu estou puxando demais. Estão entendendo a analogia que eu estou usando? O desânimo e os obstáculos mal gerenciados, eles vão aumentar a demanda. Então, quanto mais eu demoro para solucionar um obstáculo, mais demanda eu tenho. Percebe a cascata? E é isso que ocorre no nosso ministério. Não adianta você ficar negligenciando o obstáculo, porque vai gerar mais demanda para você, se você é um líder, ou talvez vai gerar mais demanda para alguns liderados específicos, porque não são todos que abraçam, não são todos que ajudam. Entende? E isso vai sobrecarregando um todo, daqui a pouco está a igreja inteira como? Arrastando. Ou está a igreja inteira negligenciando o púlpito, ninguém mais quer puxar. Entenderam? Então é bem prático, por isso que eu falo que esse slide aqui, copia, entende e grava isso para a sua vida. Porque faz sentido para todo o resto. O que são as demandas? Olha aí. Necessidades circunstanciais ou fixas. As demandas, gente, é qualquer necessidade que eu preciso solucionar, que eu preciso ajustar. No caso do êxodo, no caminho do deserto, vocês conseguem me dizer quais eram as demandas? Elas podem ser circunstanciais, do tempo, da circunstância, ou podem ser fixas. A vida inteira você vai ter aquilo, independente de onde você está, quantos anos você tem, se você é rico, se você é pobre, não interessa. Elas são demandas fixas. Por exemplo, as demandas de sobrevivência, elas são fixas. E aí eu quero que vocês lembrem um pouquinho, lembrar, né, que a maioria não leu? Vamos lembrar um pouquinho aí no Êxodo quais são essas demandas fixas que mesmo estando no deserto, tinha que ser solucionada. Tinha que ser ajustada, eles tinham que ter a solução. Quem consegue me dizer que, aliás, foram demandas muito presentes no sentido de conflitos, né? Depois. Quem consegue me dizer? Elas estão ligadas à sobrevivência, gente, é bem óbvia.
alimento, porque o povo tinha que comer, né? Porque está no deserto, que você vai esperar chegar no lugar, na super terra de Canaã, onde jorra leite e mel, para você comer. Então, era uma demanda previsível? Sim. Todo mundo sabia que você ia precisar comer no caminho do deserto. O que mais? Água. Não dá para andar no deserto sem água, embora o deserto não te traga água com facilidade. Era uma demanda previsível. Se precisava de água. O que mais? Abrigo, isso, um lugar para dormir, um lugar para descansar. Como é que eles iam fazer isso? Ia montar tenda? Tinha estrutura para montar tenda? Todo mundo tinha como se cobrir. O deserto é muito frio à noite, são temperaturas extremas, que oscilam demais, né? Um sol que acaba com você durante o dia e à noite muito frio, apesar de que Deus trouxe solução para essa demanda também. Tudo que a gente vai ver que são demandas que o próprio Senhor trouxe a solução, mas elas eram demandas previsíveis. E que o povo só sabia reclamar. Mas continua, o que mais? O que mais que poderia ser de demanda previsível? Não? Não conseguem pensar? Essas a gente pode colocar como demanda fixa, né? Essas três. Mas existiram algumas demandas que foram circunstanciais. Porque quanto mais tempo eu passo num determinado lugar, quanto mais tempo eu passo com uma situação, mais demandas eu vou ter. Novas demandas. O que mais? Pensem aí. Eu estou instigando vocês a começarem a pensar sobre o próprio texto, gente, para trazer isso para o ministério de vocês. Quais são as demandas previsíveis no seu ministério? Quais são as necessidades que são fixas, que o tempo inteiro você tem que solucionar? E trazer ali o ajuste para seguir em frente, e quais são aquelas que não são previsíveis, mas que já aconteceu no seu ministério. O povo caminhou 40 anos no deserto, não era o propósito caminhar 40 anos, mas o texto diz que a chinela acompanhava o pé dos meninos. Roupa, vestimenta é uma necessidade, ia comprar onde? Que loja do deserto? Era uma demanda necessária. Que o Senhor supriu como? Fazendo o negócio não sair do corpo. As pessoas adoecem. Embora o texto não entre em relatos específicos, as enfermidades que aparecem são por causa do pecado, mas pensa nesse povo tendo uma insolação, uma desidratação. Vocês pensam nisso? Às vezes tem gente que não aguenta uma caminhada de um dia. Aí pensa, o fulano de quem está mal, traz não sei o quê. Gente, são demandas, tudo que pode acontecer no deserto. Fora outros tipos de demanda, que é o menino pegou o graveto do meu filho, que não tinha brinquedo. Pensa nessas coisas corriqueiras. O seu filho olhando para a minha filha, porque agora passa para a questão circunstancial. Ficou 40 anos, o povo casou, gente, teve filho. Quais são as demandas da convivência do dia a dia? Por que você pegou uma estaca? Vou levar para Moisés. São demandas que ele tinha que solucionar, porque aquela demanda já transformou num conflito. Tá? Então, comecem com o exercício do texto, pensar sobre isso no seu ministério. Quais são as demandas do seu ministério que tem que ser solucionado? Quais são as necessidades, inclusive pessoais, relacionadas a você e depois aos seus liderados ou a quem convive com você? Não adianta você negligenciar. Por quê, gente? Olha só o que acontece. Demandas mal gerenciadas ou incompreendidas vão gerar o quê? Conflitos. Alguém vai chegar em você e vai te cobrar. Ué, você não é líder? Por que você não solucionou? Ou eu estou falando alguma besteira? Hoje a gente vai falar sobre o elefante rosa na sala. É isso que acontece. Vai gerar conflitos. Esses conflitos muitas vezes são porque ou elas foram mal gerenciadas ou elas foram incompreendidas. Moisés não tinha culpa da falta de água. Porque aquela demanda ela ia ser solucionada por quem? Por Deus. É possível um homem fazer uma mágica e surgir água? É possível uma mágica de surgir alimento? É possível uma mágica de surgir um calçado? Então, o que aconteceu ali que geralmente acontece conosco, no nosso ministério? Quando as pessoas não compreendem aquela demanda, não compreendem a causa dela, como ela vai ser solucionada, ela tende a reclamar. Ela
ela tende a causar conflitos, porque a gente ama isso. A gente não sabe ajudar, não quer ajudar, não se importa, mas a gente quer meter uma briguinha. Porque a culpa, afinal de contas, é de alguém. Não era de Moisés. Mas toda vez que ele se deparava com uma demanda, a culpa era de quem? Vocês estão entendendo? Isso. Então, assim, por mais que ele fosse o responsável por poder conduzir o povo e que o Senhor falasse com ele, mas o povo não compreendia. Ah, e você tirou a gente do deserto para poder morrer, ou tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto. Eu tinha fartura, e realmente, gente, eles tinham fartura de alimento, tá? Eles não tinham salário, mas para manter a mão de obra escrava, eles acabavam partilhando de toda a agricultura dos egípcios, principalmente aqueles que moravam no vilarejo próximo ao rio Nilo. Então, eles compartilhavam mesmo de frutas, de carne. Isso não era negado a eles, tá? Até porque eu precisava de um escravo forte para poder carregar o tijolo. Não vou negar alimento. Então, quando eles reclamam querendo alimento, eles realmente tinham aquilo. Isso é importante a gente saber. Tá bom? Então, gente, grava isso. Demandas mal gerenciadas ou incompreendidas vão gerar conflitos. E aí, eu não vou ter só a demanda para gerenciar. Agora, eu vou ter também que gerenciar os conflitos. Porque muitas vezes você até soluciona a demanda, mas os dois neguinhos não pode falar, não. Até porque eu sou neguinha também. Agora, os dois indivíduos que começaram a discutir, aí você ainda está lá resolvendo o problema, que não quer ninguém olhar na cara do outro, sendo que o problema já foi solucionado. Não é assim? Agora, conflitos não resolvidos. Olha a cascata do negócio. Vocês ficam rindo desse negócio de câmera, não dá para a gente falar mais nada. Os conflitos não resolvidos vai gerar o quê? Novos conflitos. Se você não solucionar aquele conflito no seu ministério, você vai ter novos conflitos. E aí, gente, tudo isso vai roubar o foco da missão, porque é cansativo. Quando você lê mesmo, estuda mesmo o Êxodo, você fala, gente, que cansativo para Moisés. Era para estar focado na missão, vou conduzir o povo, etc. e tal. Mas ele está o tempo inteiro resolvendo conflitos, tentando solucionar demandas e tentando levar a compreensão do povo sobre os obstáculos, porque não estava nem no poder dele tirar o obstáculo. É cansativo, rouba nosso tempo. Aí você passa mais tempo no seu ministério tentando entender por que esse crânio não gosta de olhar na tua cara do que cumprindo a sua missão. Não é ou não é? É alguma mentira? Você passa a maior parte do tempo tentando explicar, olha, gente, é assim que faz, vamos lá. Deus falou que é assim, Deus falou que é assim, do que fazendo propriamente dito. Cansa. E aí a gente depois pergunta, poxa, por que o ministério não flui? Por que a igreja não avança? Porque a gente está desfocado da missão, gastando energia e tempo resolvendo conflitos, demandas e obstáculos. Eles vão sempre existir, mas está demais. Entendeu? E aí o negócio não vai. Beleza essa parte aqui? Essa síntese? Deu tempo de copiar? Para eu avançar? Gente, grava isso. Eu te convido, depois, colocar isso em alguma parte da sua casa, um mural, onde for, para que você sempre se lembre disso, sempre se lembre dessas três e não caia mais no esquecimento, tá bom? Gente, demandas no deserto, então, vocês já citaram, que eu perguntei para vocês. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, como é que foi a solução, como é que foi se desenrolar. Aqui eu vou estar falando especificamente do capítulo 16 e 17, até a metade dele. Então, nós vamos ter dois tipos de demanda aqui, a água e o alimento, tá bom? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram, depois de 3 dias, numa região que não tinha água. Isso era muito óbvio, era meio previsível, né, que faltaria água. Então, era uma demanda previsível, mas que você vai encontrar o povo reagindo como? Qual é a reação que ocorre sempre com o povo de Israel? Reclamação. Toda vez que eles encontravam uma demanda, mesmo que fosse uma demanda repetida, o povo reclamava. E aí a gente já tem uma aplicação disso para o nosso ministério, para que você entenda o seguinte. Por mais que você solucione demandas com a direção de Deus,
é inevitável as reclamações. E se você está esperando liderados ou liderança compartilhada, né? Estou tentando ampliar aqui. Liderados ou liderança compartilhada ou convivência de pessoas que não reclamam, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Que não tem. Eu não posso te iludir. E não vai ter. E aí, gente, é uma outra coisa que desgasta, porque a gente fala assim, o problema não era resolver a demanda? Eu não resolvi, porque ainda tem reclamações. As pessoas têm uma memória curta. Você vai perceber que toda vez que, por mais que a demanda era a mesma, e que havia solução, cada vez que surgia uma nova demanda, o povo fazia o quê? Reclamava, o comportamento era o mesmo. Existem comportamentos difíceis de serem modificados, a gente ouviu isso na quarta-feira. E esses comportamentos, gente, vão ser modificados não por causa da solução da demanda, mas por causa da transformação de papai em nós. Ok? Se essa pessoa ainda não teve um encontro verdadeiro, esse povo era um povo o quê, gente? Rebelde. Eu estava lendo, eu queria dar uma surra neles. Eu estava com ranço. Eu falei, eu não seria um Moisés desse povo. Você me desculpa, mas é demais. Porque era um povo amargurado, era um povo rebelde, era um povo desobediente, era um povo que não confiava em Deus, era um povo que não tinha intimidade, era um povo ruim, povo difícil. E eles tinham um comportamento fixo, consequente de tudo isso, que era reclamar. Então, querido, não se iluda, tá bom? Vou tirar a sua ilusão hoje, que é a qual? Por mais que você seja muito bom em seguir o direcionamento de Deus no seu ministério, em fazer tudo certinho, vai ter sempre um reclamando, tudo bem? Por quê? Porque isso não tem a ver com a demanda, isso tem a ver com o comportamento fixo que ele tem, resultante de falta de amadurecimento na fé com Deus. Ok? E você precisa estar pronto para lidar com essas reclamações, porque senão você vai querer arregar. E vai ficar muito pesado. Tudo bem? Então, após 3 dias, não tinha água e o povo começou a reclamar. Para que tirou a gente do Egito? Começou a reclamação. Qual foi o desfecho disso, gente? O Senhor deu orientações para Moisés. E aí, proporcionou a água. Vamos ver se eu acho o verso aqui para ele, pelo menos um para vocês. Olha lá o verso 23 do capítulo 15. Eles chegaram em Mara, as águas eram amargas, tá? Não era possível beber desta água. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Agora o 23. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. Agora o 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Olha a solução da demanda, não foi extraordinária? Pegou um pedaço de madeira, jogou na água, beleza, gente, transformou a água, passou a beber e a demanda foi solucionada. Porém, dentro desse contexto, aqui ainda no 26, você vai ter um decreto estabelecido pelo Senhor, falando assim, é o seguinte, ô povo reclamão, antes que comece as reclamações, o Senhor estabelece um decreto com eles. Se vocês me obedecerem, eu vou sempre prover solução para as demandas. Se vocês me obedecerem, não virá pragas sobre vocês, das quais eu mandei sobre o Egito. Ali o Senhor já começou a trabalhar a moral, o caráter e o relacionamento do povo com ele. E aí vem aqui um detalhezinho para o nosso ministério também. Demandas, sejam elas ainda para serem solucionadas ou já solucionadas, não são empecilhos para o Senhor trabalhar em nós. Porque às vezes nós temos uma ideia assim, peraí, isso aqui fica de lado porque primeiro eu tenho que solucionar essa demanda. Mas a transformação interior, e alguns rabichos, algumas coisas terríveis no nosso ministério, algumas coisas no meu interior, algumas transformações pendentes ficam para depois. O Senhor já estava trabalhando no coração desse povo ruim, mesmo no meio de uma demanda ainda sendo solucionada. Então, às vezes, nós temos uma ideia de que a parte espiritual sempre fica para depois, né? Vamos solucionar algumas outras coisas aqui que parecem ser mais emergentes. E não é assim que funciona, tá?
E aí você vê que aqui o Senhor tinha visão do que eu falei para vocês. Não são demandas solucionadas que transformam as pessoas. Não são experiências que transformam as pessoas. Se Cicrano tiver a experiência que eu tive no meu ministério, ele vai ser outro. Não, ele vai ser o mesmo, com uma experiência a mais. Começa a pensar sobre isso. Porque aí você fica chocado depois, você fala, como assim? Olha a experiência que ele teve e continua sendo um reclamão. É porque ele reclama, porque o comportamento dele é uma deficiência do relacionamento precário que ele tem com Deus. Ele pode ter muitas experiências de culto, de sei lá o quê. Vocês estão me entendendo? E o Senhor entendia isso e falava, olha, eu acabei de fazer algo extraordinário, mas presta atenção. Você precisa me obedecer, você precisa entender quem eu sou, etc e tal. Ok? Grava isso. Aí, gente, com um mês, o povo começou a reclamar do quê agora? De alimento. Provavelmente o que eles levaram acabou. Que era só pão sem fermento, né? E aí, o que o Senhor providenciou para eles? Maná. Maná de manhã e codornas à tarde. Quer carne? Toma carne. Tem uma passagem lá que fala que eles se empanturraram tanto que o negócio foi feio. Mas eu quero focar com vocês um pouquinho aqui sobre o maná. Então, o maná, eu não trouxe imagem, porque obviamente a gente não tem imagem sobre isso, né? Moisés ainda guardou um exemplo do maná, da vara de Arão que floresceu e as placas do testemunho dentro da arca, mas a arca sumiu, foi roubada, se perdeu, então a gente não tem nada. Pelo texto, vai dizer que o maná, a palavra maná é uma expressão hebraica que significa o que é isso. Então, era algo que as pessoas não tinham conhecimento, não era corriqueiro, não era da rotina delas. Era semelhante a uma semente de coentro, só que branca. E o gosto dela é como se fossem biscoitos misturados com mel. Ai, que delícia! Nunca vi um pão desse de graça, né? Mas para o povo não era delícia, não. Chegou uma hora que eles falaram, não aguento mais maná. Que a gente ama algumas coisas, mas quando elas ficam demais, a gente também enjoa e passa a reclamar, né? Que a gente é assim. Então, eles começaram a reclamar do maná também. E aí, gente, tinham instruções específicas para o maná, que era o quê? Recolher a porção necessária para a sua casa. Você não podia ser zoiudo, querer pegar 1 milhão de maná e levar para a sua casa, porque ela ia apodrecer. E a colheita era de domingo, né, até sexta. O sábado tinha que descansar e guardar para o Senhor. Eles não podiam recolher no sábado. E aí, gente, o que aconteceu? Várias pessoas desobedeceram essas instruções do maná. Ficavam desesperadas, colocavam um monte para dentro de casa, ou saía para recolher no sábado. E aí, o que a gente teve ali? Primeiro ponto, é que eles tiveram uma visão de demanda como obstáculo. Que isso é uma coisa que a gente também tem que entender no nosso ministério. Por que eu não posso mais confundir as coisas? Se eu confundo, eu gerencio do jeito errado. Se eu gerencio do jeito errado, eu não vou ter solução. O povo enxergava as demandas como obstáculo. Como é que você sabe disso, Hannah? Como é que a gente identifica que o povo enxergava a demanda como obstáculo? Moisés, é o seguinte, não tem comida, a gente vai morrer. Você trouxe a gente para morrer no deserto. Por acaso o Senhor ia ter a brilhante ideia de tirar eles do Egito para morrer no deserto? Não é uma coisa óbvia de se pensar e falar, não. Mas eles tinham uma visão de que aquela demanda era um obstáculo. E olha o perigo, como é difícil a gente gerenciar quando as visões não são as mesmas. Querido, o que é demanda para nós tem que ser muito claro o que é demanda para o outro. A igreja inteira tem que saber discernir o que é obstáculo, o que é demanda e o que é conflito numa igreja e no ministério. Porque você está querendo explicar para a pessoa que aquilo é uma demanda, que vai ter uma solução divina, mas ela está enxergando como obstáculo. Está enxergando como impedimento. Na visão deles, eles iam morrer. E aí o segundo ponto, gente, esse comportamento levavam eles a uma desobediência, porque não confiavam no Senhor. E aí a gente tem 2 tipos de desobediência no nosso ministério, e de pessoas correlacionadas ao nosso ministério. Eu tenho uma desobediência inicial, que o Senhor vem e corrige, e eu tenho uma desobediência persistente. Isso é muito importante a gente identificar. É uma desobediência inicial
Foi o primeiro momento, ninguém seguiu, beleza. O Senhor vai vir, vai orientar. Todo mundo ajustou, vida que segue. Agora, a desobediência persistente o negócio não muda. Continua a desobedecer. Sabe por quê? O povo primeiro desobedece no primeiro momento do maná. Era para pegar só um pouco referente à porção da sua família. Quantos filhos você tem? Você tem criado? Você tem... O povo com zoião falou, sai fora, eu vou pegar um monte. Foi a primeira desobediência. A segunda foi relacionada ao sábado. Não é para colher no sábado. O povo foi lá e colheu no sábado, saiu para colher, não achou nada porque não confiava. Aí já era uma desobediência persistente. E como foi que o Senhor solucionou desobediências persistentes? Reforçando as instruções. Com ira, mas ele reforçou. E aí vem um segredinho aqui para o nosso ministério. O Senhor não vai mudar regras, o Senhor não vai mudar a Bíblia, o Senhor não vai mudar direcionamento porque metade da igreja não quer obedecer. Entendeu? Às vezes você fica tão desesperado no seu ministério que você fala, Deus, meus liderados não querem obedecer, eles não querem seguir isso aqui. Será que não dá para a gente afrouxar? Será que não dá para a gente ajustar só para ver se eles caminham melhor com a gente? Deus vira para Moisés, eu vou te dar a referência, não dá tempo de ficar lendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, gente. Não estou achando aqui agora. Aí, está no capítulo 16, tá? Toda a instrução. E aí, o que acontece? O Senhor vai lá e repete, ele fala assim, eu já não expliquei tudo? Vocês vão continuar fazendo isso? Então, gente, não adianta a gente querer transformar direcionamentos, porque lembra, durante a sua caminhada ministerial, o Senhor vai sempre dando novos direcionamentos. Você tem que ter um direcionamento completo do início ao fim do seu ministério. E conforme você vai fluindo, o Senhor vai dando novos direcionamentos. Ele vai dando novas diretrizes, você vai amadurecendo na fé, e na verdade o negócio não vai ficando mais fácil, vai ficando mais estreito. Quem é santo, santifique-se mais. Ok, então o negócio vai ficando mais justo, ele vai caminhando para que a gente cresça mais. Então, gente, essa ideia de que vamos modificar algumas coisas na igreja, no nosso ministério, na nossa forma de agir, na nossa adoração, para que as coisas fluam melhor, para que as pessoas tenham vontade, para que elas não vejam aquilo como empecilho na vida, isso é mentira. Que é o que está acontecendo hoje na maioria das igrejas. O verso 12? O 12 é a primeira orientação. Deixa eu ver. Vocês terão que comer. Não, então, mas tem a parte que eles começam a reclamar e ele reforça de novo. No 19, Moisés fala para eles não guardarem nada para o dia seguinte. Cadê? Aqui, ó, 24, quando eles desobedecem. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro. Aqui foi de quem obedeceu. Aqui, ó, 27. Ainda assim, algumas pessoas, o 27 do 16. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não o encontraram. Agora o 28. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor, e aí ele continua. Ele não mudou, embora aqui eu não vou entrar em detalhes a respeito do sábado. Não é o objetivo da aula. Mas o Senhor não mudou. Ele falou assim, até quando? É isso, pronto e acabou. Ok, então às vezes você está aí agoniado no seu ministério, porque você fala, Deus, ninguém quer obedecer, o Senhor deu um direcionamento, é para fazer isso, mas não está fluindo. Vou tentar fazer de outro jeito. Você vai dar ruim. Vai ser repreendido junto com o povo. Não adianta afrouxar. Qual foi o caminho? O Senhor falou, reforça de novo. O sábado é isso, pronto, acabou. E tinham as consequências. Ok? Então, eles tinham uma visão de demanda com obstáculo, que é algo que a gente tem que trabalhar. Trabalhar visões, gente. Trabalhem visões no seu ministério.
trabalha aquilo que o Senhor deu para você e trabalha essa maneira de enxergar os problemas, muitas vezes dos próprios liderados. Então, isso aqui é uma demanda, galera, isso aqui é um obstáculo, isso aqui é um conflito, porque a gente tem que trabalhar isso na igreja, porque o que mais nós temos de dificuldade hoje são visões diferentes, deturpadas, daquilo que realmente é, tá? Então, quais são as demandas da igreja, quais são os obstáculos, quais são os conflitos, isso tem que estar na nossa mente, porque senão nós vamos identificar como algo que foge do controle. E aí, gente, por fim, o que acontece? De novo, vai ter uma nova situação no 17, onde falta de novo o quê? Água. Qual é o comportamento do povo de novo? Reclamação. Só que agora eles tá mais feio o negócio. Olha o que acontece no 17. Olha o verso 4 do 17, gente. Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Gente, vocês estão percebendo aqui? Presta atenção. Quando o povo não tem a visão clara do que é demanda, quando confunde as coisas, quando o comportamento não é modificado pelo agir de Deus, essas reclamações, elas tendem a piorar. E elas chegam a um nível incontrolável. Aqui, nesse exemplo de contexto, o povo já queria matar Moisés. Já queria apedrejar Moisés. Era um ataque à própria liderança. E aí nós vamos falar sobre o elefante rosa na sala de novo. Quando as reclamações não cessam, elas viram um ataque a quem está na frente. Ataca. Porque você quer tanto a solução daquilo e não entende que aquilo é uma demanda, que você transfere a culpa para quem iniciou o projeto. Ou para quem está na frente de alguma coisa, ou para quem... Isso aqui especificamente para quem está na frente de algo. Porque as reclamações, elas chegam a um nível do ataque. E você vai ver isso em várias áreas da nossa vida. Na área política, no seu emprego. Quando aquele conflito não é solucionado, quando aquelas reclamações não param, você chega... Qual é o próximo passo? Vamos atacar. Ou muda, nem que seja atacando. Aí a gente quer destituir poderes. É assim ou não é? Eu acho que o problema é a gestão. Se fosse outra gestão, já tinha fluído. E muitas vezes eu sou aquele que está desse lado, atacando a gestão, ou eu sou o gestor sendo atacado. É dele mesmo que eu estou falando, que apedrejaram ele, tentaram apedrejar. Isso. Exatamente. Foi da própria família, sim. É que aqui a gente está trazendo para um contexto de ministério, mas ali no próprio ministério dele também a família atacou, tá? Então, gente, vai acontecer isso. Por isso que é a importância de não negligenciar isso. E aí, quando chega, qual foi a solução de Deus? Como é que o Senhor solucionou isso? Olha o verso 6, que é importante para a gente entender algo lá na frente. Eu me colocarei adiante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Não, eu quero que vocês voltem no 5 comigo, 17:5. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Aqui nós vamos ter um exemplo de um direcionamento dado por Deus que foi compartilhado, não com todo mundo, mas com a liderança. Tá? Então, existem direcionamentos que nós podemos aplicar, que eles vão exigir um compartilhamento mais aprofundado. Tem coisas que o Senhor vai trazer a solução e o povo vai ver só a solução. Tem momentos que o Senhor vai compartilhar o direcionamento e eles vão visualizar o que vai acontecer um pouco antes. Então, olha a importância de sempre seguir as direções. O que é importante a gente lembrar? Por mais que eu tenha demandas repetidas, os direcionamentos do Senhor tendem, e eu de novo não vou usar uma palavra exclusiva, mas
os direcionamentos do Senhor tendem a ser diferentes. Isso a gente tem que gravar no nosso ministério. Por mais que você tenha uma demanda repetida, ai, Hannah, essa situação está acontecendo pela segunda vez, ou pela terceira vez. Eu vou solucionar como eu já solucionei há um tempo atrás. Vai funcionar? Normalmente não. Por quê? Porque há uma tendência no Senhor em fazer coisas novas, em trazer soluções novas. E se a gente não entender isso no nosso ministério, que é quando você entra no estágio de autossuficiência, você não consulta mais Deus para nada, porque você é muito bom no que você faz, e você já sabe como solucionar, vai dar ruim. Então, as demandas se repetiam, mas olha como o direcionamento do Senhor muda. Na primeira vez, como é que transformou a água? Jogou um pedaço de madeira. Na segunda, o Senhor falou, agora faz diferente. Leva os líderes, quer dizer, compartilha um certo direcionamento. Eles vão visualizar como é que eu falo com você, como é que eu faço. Olha como a questão do ministério vai se ampliando. Aplicando para a gente, claro, aqui, tá? E aí, o direcionamento foi outro. Por que às vezes dá ruim no ministério? É que a gente acha que porque uma demanda se repetiu, eu tenho a memória da solução anterior, eu aplico ela de novo. O Senhor sempre fala coisas novas e dá novas formas de agir, porque senão a gente fica mesmo autossuficiente. Olha. Sim. Foi uma experiência difícil com as reclamações. Tá vendo? Quanta coisa a gente consegue identificar aqui em Moisés e lembrar um pouquinho. Eu sei que cada um tem aí uma história. Agora, gente, vamos aplicar isso mesmo para o nosso dia a dia? Vamos falar mais uma vez do elefante rosa. Pandemia e o nosso ministério. Galera, vamos responder uma pergunta com sinceridade? Seu ministério é o mesmo depois da pandemia? Ah, não, eu quero que você fale com gosto, que é para eu ter certeza que você está entendendo a aula. O seu ministério é o mesmo depois da pandemia? Não. O meu ministério não é o mesmo. E eu tenho certeza que o seu também não é. Agora, vamos entender se a pandemia ela é um obstáculo ou uma demanda? Gente, a pandemia, originalmente, ela é um obstáculo. Originalmente. E a gente vai entender como que a gente confunde as coisas aqui. Ah, não, eu achei que era uma demanda. Não, calma aí. A pandemia, originalmente, é um obstáculo para nós, cristãos, no nosso ministério, na nossa comunhão, no fluir da igreja. Por que ela é um obstáculo? Porque aquilo que a envolve atrapalha a nossa comunhão. Primeiro, é uma doença de alta contaminação. Ninguém quer chegar perto um do outro. Por mais que esteja bagunça aí agora, mas seguindo originalmente isso aqui. Ela começou já trazendo aquele surto de mortes elevadas. Todo mundo começou a ficar assustado. Terceiro, ela nos obrigou a um confinamento. Igreja foi criada para ficar confinada? Então vai ser um impasse no nosso ministério. Vai ser um impasse na nossa comunhão. Aí nós tivemos que nos desenvolver como fazer tudo isso à distância. O que é importante aqui dizer, gente? Os impactos da pandemia em cada igreja foi de um jeito. Por quê?
existiam igrejas que já tinham determinadas demandas trabalhadas, outras não. Algumas igrejas têm suporte financeiro e outros recursos para trabalhar melhor a pandemia, outras não. Mas continua sendo obstáculo, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que todo obstáculo aumenta a demanda? Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês já existia. E aí eu quero que vocês trabalhem isso na mente de vocês. Ai, gente, a pandemia trouxe desânimo para... Não. Obstáculo não gera demanda. Obstáculo... Me ajuda. Obstáculo aumenta a demanda. Você não pode esquecer isso nunca mais, querido. Grava isso. Obstáculo aumenta a demanda. Quais foram as demandas aumentadas pelo obstáculo da pandemia? Primeiro, enfermidades, luto. As pessoas não morrem todos os dias? Morrem. A igreja não enfrentava o luto já? Ai, fulano morreu, não sei o quê. Mas desse nível? Não. Toda hora que o telefone tocava, você pensava, agora alguém morreu. Quando o grupo começava a pipocar, vai morrer, meu Deus, não sei o quê. Tanta gente enferma ao mesmo tempo, a gente tem isso? Não. Então, a pandemia aumentou a nossa demanda de enfermidades e luto na igreja. Ficou difícil o negócio. O que mais que ela aumentou? Desemprego. Muitas pessoas desempregadas na igreja e aumentou a nossa ação social. A gente teve que gerar mais cestas, mais pessoas ajudando. Até quem não tinha, tinha que compartilhar o que tinha. Cada um compartilhando um pouco que tinha. Então, aumentou a demanda social na igreja. O que mais que aumentou? Aumentou conflitos e divórcios, porque as pessoas brigam nas suas casas. Sim, a gente não recebe telefonema, a gente não tem... Mas o que aconteceu na pandemia? Aumentou. Você fala, pelo amor de Deus, eu estou recebendo um telefonema de um cara que está na UTI e o outro reclamando da esposa. Aumentou os conflitos, aumentaram os divórcios, também dentro da igreja. Aumentou a demanda aí, coitado dos pastores. Aumentou desânimo e apostasia. Não vem me dizer que pandemia trouxe desânimo. As pessoas já estavam desanimadas. O que elas fizeram foi isso, ó. Me larga aqui. Eu quero morrer. Mas não é de Covid. Se entregaram. Só falta a gente puxar pelo pé. Gente, tem dia que eu não sei o que eu faço com alguns de vocês no individual. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que ir na casa da pessoa trazer ela para a igreja? Então, não gerou desânimo, aumentou. E aumentou a apostasia, porque o que tem de desviado agora, meu Deus do céu. Nas redes sociais está um negócio assustador. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Estava só esperando a pandemia para fazer 1 milhão de coisas. Estava só esperando, galerinha. Foi só isso aqui, ó. É como se você estivesse acendendo o fósforo. Assim, foi. Não vem me dizer que foi a pandemia. Não coloca a desculpa da sua fé fraca na pandemia. Mas aumentou a demanda, porque agora o povo está difícil. Aumentou saúde mental. Aumentou as demandas de saúde mental. Porque a gente já tinha problemas com a nossa saúde mental na igreja? Sim. Estou com depressão, estou com ansiedade, estou com tal síndrome, estou com tal problema de relacionamento interpessoal e etc. Mas agora a gente está... Agora já tem 1 ano e meio de pandemia, mas no início você ficava, se eu pegar, e se eu morrer, e se não sei o quê, se meu filho morrer... Deu uma surtadinha, entendeu? Aumentou a demanda. Estratégias de comunhão, porque antes, gente, a nossa estratégia, a nossa rotina era qual? Quarta-feira tem culto, domingo tem EBD, não sei o quê. Agora é o quê? Como é que eu faço? Como é que a gente cria? Então, lembra que eu falei que cada igreja já tinha um preparo? Tinha igrejas que já trabalhavam com câmera, já tinha transmissão. Tem igreja que é muito grande, já racionava pessoas, já tinha vários cultos. E quem não tinha nada disso? Olha nós vencemos essa demanda, vocês não têm noção de como nós estamos aqui hoje. Então, como é que foi essa estratégia de comunhão? Eu lembro quando surgiu a pandemia, que eu cheguei, nós ficamos uma EBD só sem aula. E eu virei para o Luiz, eu falei assim, eu não vou aguentar isso. Não concordo. A gente tem que dar um jeito e não sei o quê. Eu falei, vou falar com o Ney. Aí depois eu falei assim, não, mas eu vou ter que gravar câmera. Falei, quero não. Aí eu murchei, falei, não gosto disso. E aí o Luiz falou assim, se o senhor está colocando isso no seu coração, fala com o Ney. E aí eu lembro que quando eu falei com o Ney, ele falou assim, vai para cima.
Mas aquilo gerou uma demanda em mim que eu falei, como que vai ser? Trabalhar com câmera, eu sou acostumada a ouvir vocês, a ter esse tete a tete. A demanda, por exemplo, do ao vivo comigo surgiu porque o vídeo que eu mandei para a Dani estragou do nada. Pensa eu, 11 horas da noite, chorando na casa da minha sogra. A Dani me liga e fala, Hannah, o vídeo não está funcionando. Eu falei, como não está funcionando? Eu nem tenho como gravar outro. Já comecei a chorar, o Gael chorando de um lado. A Dani falou, Hannah, amanhã a gente faz ao vivo. As nossas demandas iam surgindo e a gente ia solucionando, mas a gente não parava. E assim foi com o restante da igreja. Não tinha ID online. Não tinha esses... Gente, ministérios surgiram da resolução de demandas. Vocês estão entendendo? Olha a importância da gente enxergar a demanda não como obstáculo. Ai, meu Deus, fechou a igreja, ia orar, e agora todo mundo morre espiritualmente. Porque tem gente que pensa assim, ou você não ouviu isso no começo da pandemia. Meu Deus, se aí de sobreviver depois dessa pandemia, olha, eu não sei não. Mas a gente morreu. Porque a igreja precisa saber identificar o que é demanda, o que é obstáculo e o que é conflito. O obstáculo é a pandemia, tudo bem, fechamos por um tempo, tivemos que obedecer, mas em nenhum momento a igreja parou. Então, tem que discernir. Providência, o Senhor proveu e a gente foi desenvolvendo. Totalmente. Hoje a gente tem oração das mulheres, a segunda, que talvez, não vou confirmar categoricamente, ou demorasse um pouco mais, eu não teria. A pandemia, né, o obstáculo, aumentando a demanda, gerou uma solução inesperada. E hoje é um super encontro às segundas-feiras, já está convidada aí, Merchan, para participar, tá? Agora, galerinha, a hora do seu elefante rosa, presta atenção. Quais foram os impactos da pandemia no seu ministério? Agora não é mais o meu. Presta atenção aí, ó. Por quê, gente? Vocês responderam que sim, o seu ministério não é mais o mesmo. Agora ele não é mais o mesmo em que nível? Você está mais ou menos? Olha só, se você responder sim para todas essas afirmativas aqui, o negócio está ruim para você. Se você responder sim para metade delas, o negócio está mais ou menos ruim. Se você escolher só 3, 2, está um pouquinho ruim, mas a verdade é que está ruim de qualquer jeito. Ok? Então você não está supimpa. Não acha que você é o maravilhoso nessa fase da sua vida. Primeira, gente, vê se isso aqui é uma verdade para a sua vida. Ó, presta atenção para você acordar. Não tenho mais a mesma disposição para servir. Não tenho mais a mesma disposição para servir. Hannah, não tenho mais disposição, não sei te explicar. Quando eu falo que eu vou para o culto, Hannah, a gente ficou tanto tempo no culto online que, mano, só de pensar em tomar banho e trocar de roupa para a igreja, eu desanimo. Quando eu penso que eu tenho a opção de assistir no sofá da minha casa, comendo pipoca como se fosse filme, eu falo, ai, não consigo. E aí, alterou disposição no seu ministério, coloca no seu caderno. Coloca uma carinha de triste, desanimado, não tenho disposição. Ou se você ainda está com a mesma disposição, depois a gente troca uma ideia aí. Quero descobrir como é que você conseguiu se manter assim. Porque lembra que eu falei que o desânimo é contagioso? Às vezes você não iniciou com desânimo, mas os seus liderados, as pessoas do seu lado, a sua melhor amiga que fala, ai, vamos para a igreja, não. Está te prejudicando. Aí você fala, meu, eu também já não estou com a mesma disposição. O seu filho que não tem mais escola, a sua esposa que perdeu o emprego, é tanta coisa que você fala, meu, desanimei. Não tenho mais a mesma disposição para servir. Eu sei que eu tenho que fazer, mas... Gente, essa daqui, ó, desenha alguma coisa aí. Uma cesta cheia de coisa. Tenho demandas acumuladas no meu ministério. Estou cheia de coisa para resolver, até sei o que eu tenho para resolver, mas eu estou só empurrando para a barriga. Ou então eu estou só delegando demandas. Essa aqui eu vou dar para o Ney. Essa aqui para a pastora Ana. Essa aqui para a Aline. Estou só empurrando as demandas que eu tenho para solucionar no meu ministério. Ou você está usando essa seguinte frase do capeta. Do capeta, essa daqui, ó. Quando a pandemia acabar... Mano, é sério, escreve isso no seu caderno, em nome de Jesus.
Quando a pandemia acabar e coloca reticências. Não estou aguentando mais ouvir isso, gente. De verdade. As pessoas colocaram essa frase para a vida. Quando a pandemia acabar, eu volto a estudar. Quando a pandemia acabar, eu faço tal coisa. Quando a pandemia acabar. Isso não acabar. Eu não quero ser negativa, não, tá? Quero nem citar a questão das variantes para você, mas se não acabar, a gente fica como? Acumulando demandas? Sim, a gente não vai esquecer. Ah, é. Porque em 2020, você não sabe o que aconteceu. Meu Deus, está em 2030. Exatamente, Elza, reclamando de 2020. Que eu me perdi, eu nunca mais fui o mesmo depois de 2020. Maldito ano da minha vida. Até 2020 eu fui crente, depois era muito difícil, gente. Gente, demanda, você está com muita demanda acumulada no seu ministério, está ruim para você. Se você continuar esperando, não, porque a desculpa era a demanda acabar, a pandemia acabar. Agora, qual é a desculpa? Quando eu for vacinada, quando todo mundo for vacinado, aí vai mudar, aí a gente volta, aí a gente resolve. E eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda contrária, eu sou super a favor da vacina, se vacine, se proteja. Eu estou falando da gente acumular demandas com essas justificativas. Ah, não, quando os cultos voltarem tal coisa. Ah, quando... Gente do céu. Para de usar a pandemia para acumular demanda. Próximo. Passo a maior parte do meu tempo resolvendo ou me envolvendo em conflitos. Você está passando a maior parte do seu ministério, ao invés de você executar o seu ministério, você está ligando para a Joana. Gente, se chegar uma Joana aqui na igreja um dia, eu só consigo pensar em Joana. Vai falar assim, meu, ainda bem que não tem... A Hannah falava mal de mim antes de eu existir. Aí você passa a maior parte do seu tempo ligando para a Joana. Oi, Joana, tudo bem? Joana, estou te ligando para saber por que você não olhou para mim no culto. Oi, Joana, eu estou te ligando mais uma vez. Joana, por que você não foi para o culto, Joana? Tem 2 meses que você não aparece. Oi, Joana, estou te ligando a 4ª vez para saber por que você brigou com a Terezinha. Joana, não é de Deus brigar com a Terezinha. Gente, a maior parte do seu ministério é resolvendo conflito. Você está desse jeito? Anota no seu caderno. Anota, porque a pandemia trouxe um impacto muito negativo no seu ministério. Era para você estar executando o seu ministério, não resolvendo essas coisinhas pormenores. Próximo, me perdi no direcionamento. Hannah, não sei nem mais por onde eu começo, eu recomeço. O que eu faço, eu não sei se eu continuo, se eu paro, eu não sei mais o como. Se alguém perguntar qual é a razão do meu ministério, eu falo, que razão, que propósito, deu um nó. Você já se perdeu no direcionamento do seu ministério? Coloca aí, perdidaça. Ou coloca assim, ó, perdidaço. E aí você vai ter que assistir a aula 2 sobre direcionamento. Porque não vai adiantar você recomeçar perdido. Né? Vai todo mundo se perder. Não tenho vontade de comunhar presencialmente. Hannah, não tenho problema com ninguém. Paz e amor, eu amo todo mundo, entendeu? Não tenho um conflito com ninguém. Eu estou amando os cultos, está uma bênção. Eu só não estou com vontade de ir para a igreja. O que tem de errado com isso, cara? Eu cultuo da minha casa, eu me ajoelho no tapete, eu pulo com a pastora Ana, eu faço tudo. Eu só não quero ir para a igreja. Você está assim? Coloca aí no seu caderno. Perdi liderados ou irmãos na igreja. Você perdeu, gente? Às vezes não é que desviou da igreja, mas naquilo que fazia junto com você não faz mais. Você fala, poxa, esse crânio não está mais aqui comigo. Para estar aqui comigo é uma luta. Você perdeu? Eu perdi. Nós perdemos muitos alunos. Então, quais são os impactos no ministério que a gente está tendo? Perdi irmãos na igreja, já tem gente que a gente sabe que desviou mesmo. O negócio está feio. Não sei discernir obstáculos, demandas e conflitos no ministério. Hannah, não sei mais. Você mandou fazer uma lista, mas de verdade eu nem sei mais o que é o que no meu ministério. Então, gente, coloca aí. Se você marcou sim para tudo isso, está feio. Mas ainda tem solução. Porque ainda tem recomeço ministerial.
Aleluia. Não é o fim. Tá desse jeito, o elefante tá rosa pink, mas ainda dá jeito de deixar ele cinza e mandar ele para o zoológico. Beleza? Então vamos para o próximo. Agora, gente, dividindo demandas do 11 e 16, tem misericórdia. Dividindo demandas no ministério. O que a gente divide? Como é que divide? Gente, agora é o capítulo 17 e 18. Primeira situação que acontece aqui é que o povo encontra um obstáculo, que é o quê? Os amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade muito anterior ao povo hebreu. E aí, o que acontece? Eles acampavam, né? Residiam naquela região próxima a Canaã. E eles atacaram o povo hebreu. E aí, ali no deserto de Refidim. E aí, quando eles são atacados, agora aqui sim, não é uma demanda, é um obstáculo. É um impedimento. Tinha que passar por aquela região, mas os amalequitas vieram de encontro. O que acontece? Quando eles vão para a batalha, Moisés dá um direcionamento e fala assim: eu vou subir para o monte, vou erguer as minhas mãos, vou abençoar vocês com as minhas mãos, e vocês terão vitória. Só que, gente, chegou uma hora que os bracinhos de Moisés não aguentavam mais. E aí foi quando Arão e Ur é o esposo, tudo indica que ele é o esposo de Miriam, tiveram a brilhante ideia de pegar uma pedra, sentar Moisés na pedra, e cada um de um lado começou a segurar os braços de Moisés. E a batalha, gente, durou até o pôr do sol com as mãos de Moisés erguidas. Gente, isso é humanamente impossível o cara fazer sozinho. Não sei se eu vou falar essa, mas tá bom. A gente não aguenta 2 minutos de braço estendido quando o pregador fala: levanta a mão que eu vou te abençoar. A gente já está assim, já. Ó. Você imagina esse cara segurando os braços. Aí aqui já vem um exemplo de divisão de demandas no ministério, porque ali tinha um obstáculo, mas o fato dele ficar com a mão erguida era uma demanda, precisava solucionar aquilo. E aí, como é que esses homens ajudaram? Dando suporte e apoio espontâneo. Não foi Moisés que falou assim: ô gente, ninguém quer segurar meus bracinhos, não? Eles olharam para aquilo e falaram: não, peraí, vamos segurar, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, a primeira forma de nós conseguirmos compartilhar demandas e fardos no ministério é dando suporte. É que a gente tem a ideia, querido, que dividir fardo e demanda é eu colocar a mão na massa. Peraí, Moisés, levanta, está cansado? Agora vou eu, Arão, já que eu sou sumo sacerdote, apesar de aqui ainda não ser, né? Mas vai eu, irmão de Moisés, então, erguer as minhas mãos. E vai ter vitória. Não, eu sou esposo de Miriam, pode sentar, eu vou conseguir, também vai ter o mesmo efeito. Nós achamos que dividir tarefas e demandas é só botar a mão na massa, é só eu substituir, é só eu fazer no lugar de Beltrano. Não é você fazer no lugar, é você fazer com. A primeira divisão de demandas no ministério não é fazer por ele, é fazer com ele. Anota essa. Não é fazer por, é fazer com. É o primeiro nível. Oi. A gente vai comentar um pouquinho disso já no próximo slide. Segura um pouquinho aí. Isso aí, gente, primeira coisa. Então, a gente fica assim: eu quero dividir, eu quero ajudar. Como é que eu ajudo? Mas eu não sei fazer aquilo. Não, querido, você não vai fazer por. Você não vai fazer no lugar de. É fazer com. Muitas vezes esse apoio, esse suporte é uma intercessão. Experimenta ser intercessor. Primeiro se prepara, tá? Que orar por determinados ministérios é punk. Mas experimenta ser um apoio. Estar junto. Estar com a pessoa. Esse é o primeiro exemplo que nós temos. O segundo exemplo aqui, continua a história, né? E aí, gente, realmente teve vitória, aniquilou o exército, mas porque esses homens... e aqui tem um detalhe da espontaneidade. Hannah, eu estou aqui, porque deve eu estou só esperando alguém falar para mim. Me ajuda, né? A espontaneidade do povo de Deus, ela tem se perdido. Porque a gente está esperando determinados convites, mas é convite com fogos.
tum! Aí surge seu nome nos fogos. Hana, vem me ajudar. Eis-me aqui. Por que demorastes tanto para me chamar? Meu Deus. O Senhor já está falando com você, já está te direcionando. Gente, e outra coisa, não necessariamente você vai ajudar alguém que você vai suceder, porque no caso de Moisés, quem foi sucessor foi Josué. E Josué aparece muito mais nos bastidores, nas guerras, na tenda do tabernáculo, do que propriamente dito do lado de Moisés. Era Arão que não saía do lado dele. Não, eu só vou ajudar aquele que eu tenho que aprender no meu ministério, porque eu vou desenvolver. Ai, infeliz. Por isso a igreja não flui, tá? Próximo, Jetro traz a esposa e os filhos de Moisés. Legal, isso aqui eu coloquei lá no grupo e eu fiz uma pergunta para vocês. Coloquei um vídeo do Gael rasgando minha Bíblia, rabiscando, que ele está ninja agora. E aí eu perguntei para vocês, filhos, casamento, maternidade, profissão, são demandas? São obstáculos ou são conflitos? Levanta a mão quem acha que é demanda. Malu? Só Malu? Vocês entenderam a pergunta? Quem acha que as áreas pessoais, casamento, maternidade, profissão e etc., elas são demandas, levanta a mão. Vivi, Josi, Malu e Edileuza. Quem acha que são obstáculos, levanta a mão. Elza? Sejam sinceros, como é que você enxerga a sua vida pessoal? Uma demanda, um obstáculo ou um conflito no ministério? Vou repetir de novo, vocês estão com medo de responder aí, eu acho. Quem acha que não tenho nada, tá? Eu não acho nada, você tem que escolher um dos três. Vamos lá. Quem acha que é demanda, levanta a mão. Ó, já aumentou, tá vendo? Cria coragem, seja sincero. Quem acha que é obstáculo, seja sincero. Quem acha que é conflito? Ok. Gente, a nossa área pessoal, anota no seu caderno, é uma demanda. Demanda, não é obstáculo e não é conflito. Mas, Hana, e os conflitos no casamento? E o cara que impede a esposa de ir para a igreja? E aí? Primeiro vamos para o contexto. Jetro, que é o esposo de Moisés, trouxe os filhos e a esposa dele. Jetro, eu falei sogro ou falei esposo? Ainda bem que eu falei, tem uma coisa no meu cérebro. Jetro, que era sogro de Moisés, trouxe eles, trouxe a família. Gente, lembra lá quando eles estavam no deserto, que houve aquela loucura lá, que teve que fazer a circuncisão de última hora? Provavelmente alguns estudos mostram que ali Moisés falou, chispa um pouquinho, porque está muito confuso aqui, e mandou eles de volta para o deserto. Nesse momento, para o deserto não, para Midian, né? Nesse momento, o sogro de Moisés traz a família. E é um momento que está legal na vida de Moisés. Está lá dançando, chegamos em Canaã. Está no meio do furacão. Jetro chega com a família, trazendo a demanda que era a responsabilidade de Moisés. Nós não sabemos se foi um combinado, ou se Jetro falou, chega, Zípora, cata esses meninos, vamos embora. Ou se foi Zípora que falou, me leva agora para Moisés. Ou se foi Moisés que falou assim, daqui a um tanto tempo você me traz eles. O fato é que a missão de Moisés não foi concluída para a família voltar. Querido, família não pode ser omitida por causa do ministério. E ministério não pode ser omitido por causa da família. Vamos pegar em coisas mais profundinhas agora. Né? Então aqui eu estou dando um exemplo de família porque é família. Mas a profissão é a mesma coisa, o casamento é a mesma coisa. Vocês já ouviram tal coisa assim, ó? Eu acho que para tal ministério não pode casar não, porque casar atrapalha nesse ministério. Um missionário não pode casar. Já ouviu isso ou não ouviu? Missionário casar é muito difícil, tem que ser sozinho, porque é muita luta, é muita coisa. Ou de uma profissão, ser médico e ser pastor, acho que não dá. Não dá, médico, advogado, são obstáculos. Gente, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Ou então ter filho. Nossa, para ter tal ministério é melhor não ter filho, porque filho barra tudo. Gente,
Os filhos não são obstáculos porque eles são herança do Senhor. Sabe o que acontece com a gente? Agora, o segredo do negócio. A gente não admite que não sabe gerenciar. E aí você vira para a bênção que você tanto pediu, que é o marido, a esposa, os filhos, o emprego, e fala, virou obstáculo. É como se você virasse para Deus e falasse assim, eu não consigo mais exercer meu ministério depois que o Senhor me deu o filho que eu tanto pedi. Eu não consigo mais exercer meu ministério depois que eu casei. Eu não consigo mais, Senhor, me deu tanto essa profissão, eu amo tanto ela, mas eu não consigo. Então eu vou largar o ministério. Você transforma a demanda em obstáculo. E quando eu não gerencio demandas, elas viram conflitos. Muitas discussões em casa é porque a esposa não gerencia. Ou muitas discussões em casa porque o marido não gerencia. Ele é o super pastor, mas em casa... Vocês estão me entendendo? É bem pesado. Porque o que a gente está tendo hoje, gente, são ministérios deixados de lado por demandas que não são gerenciadas. Se você perguntar para mim, Hannah, o seu ministério é o mesmo depois do nascimento do Gael? Não! E eu só tenho um. Eu fico tentando entender minha avó, que teve 10. Gente, eu não estou dizendo para você que as demandas, elas não são diferentes. Elas são diferentes. Ou que a sua é mais pesada que a minha, ou menos leve. A ideia é que se eu não enxergar como demanda, eu vou me perder. E eu vou ter a ideia de que, eu não consigo. E hoje as pessoas, eu não estou dizendo para você que não exista um momento de crise, um momento de necessidade de você falar, olha, agora eu estou com um momento grave na minha família, ou um momento grave na minha profissão, eu preciso de um tempo para ajustar. Não é disso que eu estou falando. Não sou contra a licença maternidade, eu fiquei uns meses sem dar aula, sem pregar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que falam, eu não consigo mais. Cara, o que aconteceu? Até quando você vai usar como desculpa? E agora vem uma parte bem pesada. Se você continua chamando as áreas pessoais da sua vida, que são demandas de obstáculos, se lembre que obstáculos existem para serem removidos. Está falando para o Senhor que seu filho é um obstáculo? Que seu marido é um obstáculo? Seu casamento é um obstáculo? Sua profissão é um obstáculo? Cuidado, que Deus remove. É essa a sua dificuldade? Gente, vigia, como diz a Ana. Então eu venho aos trancos e barrancos, Gael sobe no altar, rasga a minha Bíblia. Vida que segue. Tenho que continuar. Eu sou enfermeira, é super difícil conciliar meu ministério com a minha profissão. Mas e aí? Não, Ana, acabou, não quero mais saber de... Gente, a gente tem que gerenciar. E o Deus vai dar estratégia para a gente gerenciar. Agora, o que não dá é a gente chamar de obstáculo. Hannah, mas e o conflito? Lembra, demanda geram conflitos. Aí, às vezes, você está com um conflito em alguma área pessoal, e aí você fala, é porque não é para eu seguir em frente no ministério. Não, querida, é para você solucionar o conflito, solucionar a demanda. Paulo fala que aquele que é casado cuida das coisas de casado e o solteiro cuida das coisas de Deus. Paulo não está dizendo que só solteiro tem que fazer a obra do Senhor, porque se fosse assim, os seus melhores amigos, Priscila e Ágata, tinham que ser solteiro. Ele está falando que a demanda aumenta. Você quer casar? Casa. Só lembra que vai ter feijão para cozinhar. Porque um dia eu vim para o culto, antes de sair eu tive que ouvir o Luiz. Gente, o Luiz, ele não presta. Se tem uma coisa que me irrita nele, ele faz muita gracinha, mas tem hora que ele fala assim, mas a Bíblia fala assim, Hannah? Ai, gente... Um dia estávamos nós no culto de quarta, me arrumando para ir para a igreja. Eu falei, Luiz, bora para a igreja. Eu falei, amanhã na sua marmita não tem feijão. Não dá tempo, eu tenho que ir para a igreja. Gente, ele virou assim e falou assim, eu não vou comer sem feijão. Sabe que eu não como sem feijão. Eu falei, mas não dá tempo, tem que ir para a igreja? Ele falou assim, não. O que a Bíblia diz? O que Paulo diz sobre as mulheres agradarem seu marido? Gente, eu entrei no quarto e falei, o que é isso aqui? Eu não sou escrava, não sou empregada, isso é machismo. Agora eu tenho que cozinhar feijão, não vou para a igreja. O Senhor vai deixar ele interferir no meu ministério por causa de um feijão? Aí na hora que eu falei isso, gente, Deus me respondeu assim, quando você namorava com ele, você não sabia que ele era viciado em feijão? Eu falei, sim. Você não sabia que tinha que cozinhar feijão
para ele toda semana? Eu falei, sim. Aí Deus falou assim para mim, o que eu tenho a ver com esse conflito? Gente. Resumindo, eu vim para a igreja e fiz feijão até meia-noite. Tá? Por quê? Aí eu ia fazer o quê? Vai ficar sem feijão, ia gerar conflito? Tá pensando que eu sou mulher do Senhor, sou professora da escola dominical, meu filho, para ficar cozinhando feijão para você? Ou então eu ia fazer o contrário. Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho que fazer feijão, Deus. Que luta, que vida. É isso que eu sou, me casei para isso. Antes fosse missionária no Médicos Sem Fronteiras, que eu não passaria por... Gente, mas é isso que a gente faz. Vamos gerenciar nossas demandas, querido, e parar de usar isso como desculpa na execução do nosso ministério. Bora parar? Beleza? Ficou clara essa parte da sua vida pessoal? Então, se você não está mais exercendo o seu ministério por causa da sua vida pessoal, bora acordar para a vida. Que oração? Sangue de Jesus, 11h30. Vamos lá, 10 minutinhos para acabar. Essa é a última aula, tenham paciência comigo, tá bom? Tá legal aí? Tá aguentando? Então, beleza. E aí, gente, Jetro, já não basta trazer a família, Jetro ainda deu um palpitezinho no ministério de Moisés. Ai, era sogro, hein? Palpitando no ministério. Vamos aprender umas coisas legais aqui. Gente, primeiro, existe diferença entre palpite e aconselhamento. O que nós precisamos no nosso ministério é de aconselhamento. Escreve aconselhamento bem grande no seu caderno. E eu já dei na aula online a diferença de conselhos para palpites, para bedelho, para gente que não tem o que fazer. Então, aconselhamento é sempre bom, não existe conselho ruim. Se é ruim, não é conselho, troca o nome. Beleza? E como é que a gente sabe que aquilo não é só palpite, é um aconselhamento? Porque ele é uma tríade. Ele vai ter 3 coisas. Ele vai ter um questionamento, somado a uma reflexão, somado a uma solução. Toda vez que alguém chegar até você para falar algo do seu ministério, como é que você sabe se aquilo é um palpite ou um aconselhamento? Tem questionamento, somado à reflexão e somado à solução, é um aconselhamento. Tem só nossa, está tudo errado, você não sabe fazer nada, é um palpite de gente que não quer ajudar. Ok? Porque Deus não mostra só o problema. Não faz sentido mostrar problema e não mostrar? Não, mais alto. Não faz sentido mostrar problema e não mostrar? Hannah, estou enxergando só o problema. O que eu faço? Cala a boca. Fala para papai do céu. Não estou falando para você ficar sonso. Tá o problema lá? Deus, não está legal tal coisa na igreja. Tal ministério não está legal. Deus, arruma. Não é eu. Entendeu? Beleza. E aí, o que Jetro faz, gente? Ele chega para Moisés, ele não chega já falando assim, ó, Moisés, que negócio estranho que você faz. Ele promove um questionamento para entender o trabalhar de Moisés sobre uma situação específica que estava gerando fardo. Moisés ficava o dia inteiro recebendo gente com picuinha, com problemas do dia a dia. O povo fazia uma fila no deserto para falar, sei lá, da cabra, sei lá o que eles queriam falar. Da Joana, sempre essa Joana. Então, o que acontece, gente? As demandas no deserto não paravam. E aí, Jetro falou assim, me explica, o que é isso? Embora ele já tinha tido entendimento. Sabe o que é interessante quando a gente vai dar um aconselhamento ministerial ou receber? Ouve sobre o ministério da pessoa primeiro. Ou você nunca pagou o mico de tentar falar alguma coisa e ela falar, mas eu não faço assim, quem disse para você que eu faço assim? É que você está olhando de fora, né? Vai olhar de dentro. Mas como é que você executa esse ministério? Nossa, você faz tudo isso? Eu não sei como é que o ID Online projeta isso aqui. Como é que eles colocam a telinha lá no... Não sei. Não sei como a Aline lidera os jovens na íntegra. Eu não sei como é ser pastora. Eu sei como é ficar, às vezes, horas estudando alguma coisa. Vocês entenderam? Então, antes de aconselhar, ou quando você for ver um aconselhamento, o questionamento, mas não é um questionamento de isso está certo, é um questionamento de como você faz, o que você está fazendo. Em seguida, Jetro traz uma reflexão, ele não traz uma acusação. Porque o aconselhamento, gente, ele tem que fazer muito mais sentido para quem escuta do que para quem fala.
E tem gente que quando aconselha, ele tem a idealização de que aquilo está perfeito, né? E aí ele sai com raiva, ele fala, como que não entendeu o que eu expliquei? Porque tem que fazer sentido para o outro, querido. E só faz sentido se for reflexão. Se for acusação, não faz sentido, porque a acusação faz com que quem escute crie uma casca. Não necessariamente o que você está falando é errado. Às vezes é certo mesmo, a pessoa está fazendo uma coisa errada no ministério. Só que se já chegar, ela vai fechando. Quem é você para me apontar? Pronto, já era, virou conflito. Agora, se você promover uma reflexão, Jétro fala assim, poxa, mas será que é bom o que você está fazendo? Não parece ser bom. Fez Moisés abrir a mente, é verdade. Causou uma reflexão. Olha, vamos entender um pouquinho isso aqui? E em seguida ele trouxe uma solução. Moisés, levanta líderes e tarará, tarará, que eu vou falar no próximo slide. Então, gente, não necessariamente a pessoa vai trazer uma solução pronta, ou você vai levar uma solução pronta, mas vai te ajudar. Às vezes eu vou chegar para a Sônia e falar assim, Sônia, me explica isso aqui que você está fazendo. Beleza. Sônia, você acha que está legal? Na minha visão, naquilo que o Senhor me mostrou, não está legal. Vamos chegar num direcionamento junto, que eu não quero ver você errando mais. Ó, a diferença. Porque às vezes a Sônia vai falar para mim assim, mas e aí, o que eu faço? Vou ser sincera, não sei, Sônia, mas eu estou disposta agora com você, orar e chegar na solução. Porque tem muitos conselhos também que a gente não dá, porque não tem a solução muito clara, mas é porque tem soluções que são tomadas em conjunto. Nesse caso, foi uma pessoa de fora que Deus iluminou, que nem partilhava do mesmo Deus, ele era sacerdote de Midian, era outra coisa. Tanto que ele olhou para Moisés e falou assim, realmente, existe um Deus aí que é superior a tudo. Abriu o mar vermelho, uau! Mas agora, Moisés, deixa eu só te explicar uma coisinha. Ele era uma pessoa experiente. Não necessariamente aconselhamentos vão vir do mesmo ministério. Às vezes o ministério de fora consegue ter uma visão melhor daquilo que você está fazendo. E aí a gente tem que quebrar alguns preconceitos de a Camila da dança quer falar o quê para mim sobre EBD? A gente faz isso ou não faz? Pelo amor de Deus, se mete nos seus passinhos. Cada um no seu quadrado. Mas às vezes Deus mostrou para ela, porque quando a gente está de fora, a gente tem uma visão ampla, macro do negócio. Tá? Então, grava essa tríade. Questionamento, mais reflexão, mais solução. Beleza? Isso faz parte de um aconselhamento. Quando você for aconselhar, presta atenção nessa parte. Para você não se frustrar e falar, poxa Deus, o Senhor não me deu um manto, e esse manto não desenrolou. Filho, presta atenção nisso daí. Tá bom? Porque senão alguns conflitos podem surgir. E não necessariamente aquilo que o Senhor falou não era. Próximo. Para o especar acontecer, palavra do nosso pastor Ney, especar, dividir o peso proporcionalmente. Aquele que precisa de ajuda tem que reconhecer. Se você não reconhecer, querido, pode vir Jesus Cristo descendo dos céus, assim, falando, oi, não vai ter, tá? Aceitar, porque tem gente que reconhece que precisa de ajuda, mas não aceita. Da Sônia eu não quero. Tá bom, Carol, pode me ajudar. E a Carol nem quer te ajudar. Um exemplo. Não é verdade, tá, Carol? Rejeitar o amuleto, eu dou conta. Gente desesperada, que tem um negócio desesperado com o ministério, que ninguém mais pode colocar a mão e ajudar, porque eu dou conta. Eu vou dormir 2 horas da manhã, eu faço acontecer, porque se eu não fizer, não vai ser igual. Meu Deus, que loucura. Outra coisa, gente, se você se sente sobrecarregado no seu ministério, 2 perguntinhas. Você está sobrecarregado porque você está trazendo demandas externas, demandas que você tem um ministério específico e está fazendo um monte de outra coisa que não tem nada a ver com o seu ministério. Palavras de uma pessoa que já foi diaconisa, secretária, zeladora, auxiliar do Luiz na líder de jovens, líder de dança, como eu até hoje não sei. Que mais, gente? E substituir a tesoureira uma vez que foi de férias, eu achei aquilo uma loucura, nunca mais quero ver dinheiro da igreja. Gente, eu era ninja nisso. O pastor falava, alguém pode levantar esse banco com uma mão só? Eu fazia, como? Vocês estão entendendo? Eu era assim.
Até um dia que, quando o Luiz assumiu a liderança de jovens, a minha mente já começou a abrir. Eu falei, gente, meu ministério é ensino. Ah, eu cantava. É porque na Assembleia era muito diferente, gente, não é igual aqui. Então, a gente tem aquela coisa de criança, jovem, todo mundo canta. E eu cantando, imitando a voz das pessoas, era muito ruim. Só que o Luiz era muito bom e me ajudava. Até uma hora que eu cheguei e falei, que loucura, Luiz, por que eu estou cantando até hoje? Ele falou, não sei, vai com Deus. Meu próprio líder de louvor e de jovens falou, vai com Deus. Eu falei, enquanto você ensaia, eu vou dar a discipulada. Ele, vai com Deus. Gente, vocês não têm noção como foi um alívio para mim. Começar a me soltar das coisas e me focar só nisso, na ID que realmente consegui. Tem algum problema você ter múltiplos ministérios? Não, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, se for mesmo do Senhor. Tem pastor que é mestre, que é não sei o que, tará. Agora, tem gente que não. Agora, você pegar demandas que não são, que você pode delegar, filho, você vai pesar, você vai surtar, tá? Então, voltando, rejeitar esse amuleto, eu dou conta. Não, pastor, eu dou conta. Tá, você dá conta, mas é para você? Ou seria uma situação para o outro se desenvolver e você quer tudo? Ou o seu ministério, você tem tanto medo de dividir, de pedir ajuda, porque vai que alguém faz melhor que você. Eu oro para o Senhor e falo, eu quero outro professor, que o Senhor viaja, eu quero compartilhar a aula, eu quero não sei o quê, eu quero ligar para alguém, tal horário, eu ainda não tenho essa pessoa e falar, vê essa ministração comigo, que loucura, que enciclopédia louca, que Spurgeon maluco. Gente, eu quero mais é que alguém suba aqui e faça melhor que eu tenho várias deficiências. Então, gente, escolher as pessoas, tá? Você entendeu que precisa de ajuda, mas vai delegar para qualquer pessoa? Eu vou dar para a Joana, porque ela é minha melhor amiga. Então, ela não vai me decepcionar. Ai, meu. A Joana é sua melhor amiga de shopping, não de ministério. Gente, delegar, instruir, isso aqui é importante até para a liderança, tá? Ó, delegar, instruir, observar, cobrar, reconhecer. Porque você quer ajuda, mas se você não delegar, a pessoa não sabe como te ajudar. Instruir, ó, querida, é para fazer assim, ó. Observar, tá te ajudando? Cobrar, fez. Reconhecer, parabéns pelo que você fez. Obrigado pela sua ajuda. Foi muito válido. Ok? Então, obrigado para quem abriu a igreja hoje, pastora Ana. Obrigado à equipe do ID Online que coloca lá os slides para mim. Obrigado, você está aqui ouvindo, entendeu? Não se omitir, porque a gente delega e esquece que é o responsável, né? Os casos piores ainda chegavam para Moisés, era só os menores que... Gente, agora quem vai auxiliar? Se você é uma pessoa que quer ajudar alguém, pergunta para você mesmo se você tem essas características no mínimo. Se você não tem, vamos desenvolver. Primeiro, você é capacitado, habilitado? Porque eu não vou necessariamente ajudar a Vivi e a Camila a dançar, porque eu não sei. Talvez eu possa só interceder por elas. Você é capacitado, habilitado para auxiliar naquilo? Você é uma pessoa honesta? E tudo isso aqui, gente, foi o que Jétro mencionou. Pega homens honestos, honesto, temente. Não dá, gente, para colocar no ministério pessoas que não temem a Deus. Vai temer quem? Você? Bom caráter, que não é corrupto, influente. Ser influente não é estar no altar, é você influenciar positivamente as pessoas. Você vai colocar do seu lado uma pessoa que não está nem aí com nada? Vai te ajudar, que vai mais derrubar o grupo, a igreja, do que influenciar positivamente? Nossa, comecei a ajudar a Hannah, agora você não tem noção, gente, que loucura. Que zoado. Resoluto, que traz resolução. Você vai chamar alguém para ajudar, que mais gera problema do que solução? Ai, você pediu para eu varrer esse chão aqui, menina, mas não estou conseguindo tirar essa sujeira. Aí você vai ter que fazer o serviço que você delegou. E disponível, porque o texto fala, esses homens têm que estar disponível o tempo todo. Ô, Cicrano, eu não pedi para você me ajudar, cadê você? Vou lavar roupa. Agora, para finalizar, gente, último slide. Comportamento versus resultados. Gente, qual era o contexto? Isso a gente está em Deuteronômio
Depois você lê na sua casa. 20. A desobediência de Moisés. O famoso texto que às vezes faz você pensar, meu Deus, só porque bateu numa rocha não vai entrar na terra prometida. Que absurdo. Eu mesmo falei isso para Deus. Eu falei, cara, se o Senhor faz isso comigo, eu deprimo lá naquele monte. Não, loucura. Mas, o que acontece? O Senhor não tem preferidinhos, né? Obediência é uma coisa importante. Gente, o que é importante aqui? A gente não sabe quantos anos já tinha se passado no contexto, mas no início diz que era o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano para o judeu acontece na metade de março para começo de abril. Marcava o ano de saída do Egito, então era um mês de aniversário. De quantos anos? Não sei, 2, 10, 20, 30, foram 40 anos no deserto. Calculando pela proximidade do texto, a gente já pensa que já tinha aqui mais de 30 anos, mais ou menos. Mas os textos não seguem uma ordem cronológica exata. E aí, diz também que Miriam tinha morrido. Naquele lugar onde eles estavam, Miriam tinha morrido. Então, Moisés estava sob uma pressão de, mais um ano nesse deserto. Acabou de completar mais um ano. Segundo, minha irmã morreu aqui. Ela era doidinha, tocava o tambor, me xingou uma vez, ficou com lepra, mas era minha irmã, caramba. Morreu. E aí, foi logo depois da revolta de Corá, gente que não tinha o que fazer, que ficou se revoltando, que o chão abriu, que Deus engoliu. Muito acontecimento tinha acontecido aqui. O emocional de Moisés talvez estivesse desajustado. Então, quais são os fatores que às vezes influenciam o nosso comportamento negativamente? Muitas áreas pessoais ou algumas emoções desajustadas podem nos conduzir, não é um fato, podem nos conduzir a um comportamento diferenciado. Você tem um comportamento linear, mas diante de tanta situação você fala, extravasa, tá? Talvez tenha sido isso que aconteceu com Moisés. Muito tempo já de peregrinação, muita coisa acontecendo. E aí, gente, vieram novas reclamações desafiadoras. O povo sempre reclamava da comida, lembra? Eu queria água, comida. Agora, sabe o que o povo teve coragem de falar para Moisés? Antes, a terra que se abriu e engoliu eles, devia ter engolido a gente também. Gente, pelo amor de Deus, que povo é esse? Imagina para Moisés ouvir uma coisa dessa. Mano, quer dizer que vocês preferem morrer do que estar sobre a minha liderança? Gente, isso é muito pesado. Então, olha o nível que esse povo chegou. E aí, eles estão brigando por água de novo, conflito de água, não tem água e tal. Moisés e Arão vão para a tenda, né, vão para a porta, a entrada da tenda, buscar a direção ao Senhor. E não é o tabernáculo de aqui. E aí eles recebem a direção, a nuvem desce, a presença do Senhor se manifesta. Só que aí eles obedecem parcialmente a direção de Deus. Deus fala, vai lá, pega a vara. Parecia que era o mesmo direcionamento anterior, que era para bater. Da outra vez ele bateu na rocha, porque o Senhor falou para fazer desse jeito. Vai lá, pega a sua vara, vai com Arão até o local, só que você vai falar a rocha. Na hora, Moisés é tomado por um excesso de ira e ele fala, o que vocês querem? Vocês querem água? Então, toma água. E ele bate 2 vezes na rocha. E aí, o que acontece? Gente, jorra água. Eu acho que nunca deve ter jorrado tanta água como naquele dia. O resultado foi positivo? Gente, o resultado foi positivo? Sim. Eu tenho uma demanda de água, não tem água, eu bati na rocha, jorrou água. Então, a solução ocorreu? Ocorreu. O resultado foi positivo? Foi. Deus não censurou o resultado, censurou o comportamento de Moisés. E aí eu quero levar vocês a uma reflexão de que às vezes nós, no nosso ministério, usamos muito como parâmetro só o nosso resultado. Eu preguei, o fogo desceu. Eu fiz tal coisa, diaconei, foi tal coisa. Eu ali, pelo resultado, meus liderados estão me amando, estão obedecendo. Mas, embora a Bíblia diga que nós reconhecemos a árvore pelos seus frutos, ainda há uma condição nessa árvore do qual faz com que ela gere frutos. Uma árvore que não esteja saudável não vai gerar frutos saudáveis. Então, é preciso voltar o seu olhar para você enquanto árvore. Cuidado para você não analisar só resultados, porque tem muita coisa que Deus faz por amor a quem você serve, não a você. Um dia eu preguei, o fogo do céu desceu e eu sabia que eu não tinha me preparado para aquilo. E eu senti o Senhor falando para mim, eu fiz por amor a eles.
Eu te chamei para pregar, você sabia que você ia pregar. Eu fui diaconar na porta, eu falei, não vou pregar hoje, não quero, não quero. Na assembleia, um pastor passou por mim, olhou nos meus olhos e falou assim, hoje você prega. E foi uma bênção. Mas o Senhor falou para mim, Hannah, não é assim que você leva a vida. Suas emoções desajustadas, você quer as coisas do seu jeito, e aí você acha que dá para viver só de misericórdia. O nosso comportamento tem que ser avaliado. Às vezes o resultado está legal, mas o comportamento não. E aí eu sei que existem muitas teorias, tá? Muitas escolas teológicas defendendo essa questão. Inclusive a mais radical delas é a própria escola judaica, que vai trazer uma muito diferente. Uns vão falar que é porque ele bateu na rocha e não falou. Outros vão dizer que é porque ele teve um comportamento de ira, onde ele foi excessivo sobre o povo e não obedeceu. Outros vão dizer que aquela rocha simbolizava Cristo, era a santidade, etc. e tal. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nisso, não entrando em assuntos de debates teológicos, é que o comportamento foi censurado. Havia um direcionamento que era faz assim, passo a passo. O passo a passo não foi obedecido. E desobediência não passa desapercebido pelo Senhor, mesmo você sendo o top dos tops. Pode ser quem você for. A desobediência. Lembra, lá atrás ele não deixou passar no deserto. Quase matou ele. Agora não deixou passar de novo. E o principal, comportamentos censurados, desobediência ela é censurada e ela traz advertências. E muitas vezes as advertências são irreversíveis e pesadas. Porque no caso de Moisés e Arão, eles não entraram na terra prometida. A gente sempre foca só em Moisés, né? Mas Arão também não entrou, tá? E aí já vem aquela coisa, tá? Principalmente quando a gente tem ministérios compartilhados. Não, mas foi Cicrano que errou. É conjunto, tá? É conjunto. A consequência, ela vem em conjunto. Inclusive, quando se trata de igreja, coisas, direcionamentos para a igreja. Ah, mas foi só Beltrano que não quis. A consequência vai vir para a igreja. Prestem atenção nisso. Porque Arão foi junto, recebeu o direcionamento junto. Não era ele quem ia falar, mas ele estava como testemunha. Isso é muito sério. E ele também não entrou na terra prometida. Então, gente, o nosso comportamento no nosso ministério, como que eu faço, como que eu executo a minha intimidade com Deus, aquilo que eu sou no secreto com Deus, toma cuidado para você não negligenciar por causa dos resultados. Porque às vezes, gente, o que acontece é que nós somos muito bons no que nós fazemos. Isso cega. Ou o Senhor está fazendo por misericórdia da igreja, e isso cega. E o nosso comportamento com Deus não é mais o mesmo, não tem mais santidade. E o Senhor sempre reprimia Moisés, quando ele começou a falar, dizendo que não ia mais entrar, ele falou assim, vocês me desobedeceram e atacaram a minha santidade diante do povo de Israel. O povo olhou para vocês, que é uma outra teoria também que eles falam, e não enxergaram o poder de Deus, porque era para eles enxergarem na fala de vocês a água sair e falar, Deus fez mais uma, mas na hora que você bateu na rocha, você virou o cara. Então, essas são as teorias apresentadas. Mas, a via de regra, o comportamento foi censurado. Então, gente, tomar muito cuidado com os nossos comportamentos, eles podem ser censurados diante de Deus. E, sabe o que é pior? A advertência, ela pode ser leve, ou ela pode ser pesada. Como, por exemplo, Deus te deu uma missão. Lembra que eu falei, todo ministério tem uma missão, tem um propósito, vai todo mundo usufruir, menos você. Nossa, que pesado isso. O Senhor me colocou para aquilo, me colocou para fazer aquilo, agora eu não vou vivenciar. Ele implora muito para subir. Deus deixa ele subir no monte para visualizar, ter uma visão ampla, mas não deixa ele atravessar o Jordão. Tá? E Arão morre um pouquinho depois disso. E é triste, gente, se vocês lerem o relato de ambos. Ele sobe com um monte, com Arão. Gente, olha que coisa mais mórbida. Chamava a comunidade e falava, agora Arão vai ser recolhido, vai morrer, todo mundo pranteando. Subiu com Eleazar, seu filho. Chegou lá em cima, Moisés tirou toda a roupa sacerdotal de Arão, colocou sobre Eleazar. Lá em cima, Arão morreu, foi enterrado, e aí eles voltam. Sem a pessoa, você sabendo que a pessoa ia morrer, quer dizer, lá vou eu, gente, boa terra de Canaã para vocês. Gente, começa a imaginar isso. Deus não deixou, agora eu vou para o monte morrer.
E o pior foi Moisés, que subiu sozinho, né? Que não teve nem companhia para morrer. Foi a luta de Miguel com Satanás pelo corpo. Foi enterrado no lugar que o Senhor enterrou e que até hoje ninguém sabe onde é. Mas também morreu sozinho no monte e não entrou. Reflita um pouquinho por causa do comportamento, porque a missão Moisés cumpriu, que era conduzir o povo. Eles chegaram. Quando chegou na fronteira, ali do Rio Jordão, você fica, o povo passa. Por causa de comportamento. Ok? O Senhor deu um direcionamento, faz assim, não foi obedecido. Por isso, volta na aula 2 e escuta sobre direcionamento. Galera, antes do fim, para acabar, esqueci desse, desculpa. Preocupe-se com o seu legado. Você não vai ficar para semente, você vai morrer. Ou, sei lá, Deus vai te levar para outro lugar, né? Não sei. Passe legado. Deixe sucessores. Cumpra sua missão independente de expectativas frustradas. Porque quando Deus falou para Moisés, você não vai entrar, ele falou, Deus, então prepara outro. Ele fala, já tem outro Moisés, é Josué. Se preocupe com quem vem depois de você. Mesmo que Deus fale assim para você, você não vai colher os frutos disso. Por N razões. Prepare a pessoa que vai colher, que vai completar aquilo que você fez. Obedeça até o dia da sua morte. Moisés discutiu até um certo ponto, depois ele foi morrer no monte. Imagina se ele falasse, não vou subir. Tá? Obedeça até o dia da morte. Rapidinho, quem guardou o questionário? É para acabar agora. Abre o questionário aí, rápido. Rapidinho. Cadê o meu? Questionário da primeira aula. Questionário da primeira aula. Lembra que vocês responderam as 5 perguntas? A ideia é só saber se agora com a aula as respostas mudaram. Não precisa falar. Eu quero que você responda aí, para você mesmo, se mudou agora com as aulas. Em relação à clareza do seu ministério, você se vê direcionado, sem direção, confuso ou não sabe? Mudou hoje a resposta? Se você era confuso, hoje não é mais confuso? Se mudou, marca outra resposta. Se mudou aí. Depois, quem quiser esse questionário, me chama depois que eu passo, quem não estava. Você identifica a necessidade de recomeçar atualmente no seu ministério? Mudou a resposta? Antes você tinha uma, agora é outra? Sim, não, não sabe. Você já precisou recomeçar outras vezes? Mudou? Você sabe quais são as causas do seu recomeço? Mudou a sua resposta? Antes você achava que as causas eram uma, agora você acha que são outras? Quando foi a última vez que você conversou com Deus sobre tudo isso? Mudou? Ou no meio das aulas você já começou a conversar com Deus sobre o seu ministério? Ou estava esperando a última aula acabar? Então, quem quiser essas perguntas depois, me procura que eu passo, mas a ideia é que elas tenham mudado. Assim eu espero, né? Fica de pé, gente. Lembra do nosso grito de guerra? Lembram do nosso grito de guerra? Galerinha, nós tivemos 4 gritos de guerra. Hoje é o 5º. Nós vamos falar cada um deles. Só que hoje, gente, vamos falar com força. Vamos gritar com força. Vamos declarar para o Senhor mesmo o que a gente quer diante do Senhor. E no final, dá um brado de vitória. Não fica só eu aqui, empolgada, porque acabou. Acabou. Foram 5 aulas, o Senhor nos deu direcionamento para você colocar em prática. Se você vai colocar em prática ou não, é com você. Mas o Senhor já deu tudo que a gente precisa. O nosso ministério tem tudo para deslanchar nesses próximos 6 meses. Não espera chegar 2022. Isso aqui não é mandinga de final de ano. É para a gente avançar, crescer. Galera, nosso primeiro grito de guerra foi, Deus não errou comigo. O segundo foi, eu vou obedecer. O terceiro, eu confio. O quarto, não recuarei. E o 5º de hoje é, eu vou vencer. Porque não adianta nada, né? Chegar no final e não vencer. Como é que vai ser o nosso grito de guerra? Eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar o primeiro. 1, 2, 3, a gente fala o segundo. Depois 1, 2, 3, o terceiro. 1, 2, 3, o quarto. Quando chegar no último, a gente vai falar 3 vezes. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E um grito, um brado, pula, bate palma.
para ficar bonito na filmagem? Mas também para vocês declararem espiritualmente, porque eu acredito nessa declaração. E eu quero que vocês também acreditem. Chega, se olha no espelho hoje e fala, é como eu coloquei na frase do grupo ontem, não tem como mudar seu ministério passado, mas daqui para frente tem sim como vocês olharem para você e falar assim, acabou. Eu sei que eu errei no meu ministério, mas agora você não tem noção quem eu sou. Eu sou alguém que aprendeu e que vai fazer diferente. Beleza? Esquece o passado, aprende com seus erros, mas segue em frente. Aprendeu o que é para fazer aqui? Para não ficar feio, hein? 1, 2, 3 fala 1, 2, 3 fala o seguinte, quando chegar no último que eu vou vencer, vai falar 3 vezes e vai bradar depois. Beleza? Com força, estufa o peito e vamos lá com força, com garra declarar. Vamos começar então? Preparou? 1, 2, 3. Deus não errou comigo. 1, 2, 3. Eu vou obedecer. 1, 2, 3. Eu confio. 1, 2, 3. Não recuarei. 1, 2, 3. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Uhul! Aleluia! Uhul! Nós vamos vencer. A ID vai vencer. Aleluia! Aleluia, galera. Vamos orar. E o nosso próximo tema, sabe qual que é? A glória de Deus. Como entender as manifestações da glória de Deus. Essa glória que nos invade, nos pega. Como era a glória do Antigo Testamento. Já pegando o gancho aqui de Moisés, do tabernáculo, a nuvem, etc. e tal. E no Novo Testamento e nos nossos dias. Ok? Porque culto com glória de Deus, atividade com glória de Deus, devocional com glória de Deus, querido, é outro nível. É outro nível. Beleza? Vamos orar. Papai, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Nós terminamos hoje, Pai, esse conteúdo, missão dada, missão cumprida pelo próprio Deus. O nosso ministério vai recomeçar no nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Ministérios paralisados, pessoas envergonhadas porque não conseguem mais servir, não conseguem mais fazer por erros, por causas paralisantes. Pai, no nome de Jesus, venha sobre nós. Levanta os líderes, levanta os pastores deste lugar, levanta o diaconato, levanta todos os ministérios, Pai, no nome de Jesus Cristo, venha sobre nós e executa a tua vontade, Pai, para que não somente enxergamos Canaã, mas entremos nela. No nome de Jesus, Pai, nossos fardos serão aliviados, nós vamos aprender a obedecer, a dividir, a tratar nossas inseguranças, no nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo poder nós entregamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vá em paz, no nome de Jesus.